noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço aos que estão presencialmente aqui e também aos que estão nos seus lares, dentro deste novo normal. Espero que não se acostumem, com esta situação de só ficar no online, ficar no virtual, mas que possam, dentro da medida do possível, se você tem condições de estar aqui na igreja, se preenche os pré-requisitos, que esteja presencialmente conosco aqui. Eu agradeço ao pastor Gelson, que pediu para fazer a abertura do culto desta noite, e eu quero comentar com vocês um versículo. Na verdade, são 3 versículos da palavra de Deus que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Diz assim lá no versículo 25, ele vai tratar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Quando o pastor Gelson comentou para eu estar aqui, eu lembrei de um texto também que fala, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E é muito bom estar aqui. Seria muito melhor ainda se nós já pudéssemos estar livres totalmente para nos abraçar, nos beijar, não só os irmãos da igreja, mas também os familiares. E nós nem sabemos quando isso vai ocorrer, e quando vai ocorrer, e se vai ocorrer, ou como que vão ser as coisas, Mas você que está aí no seu lar, você que está na sua casa, que você possa também neste momento lembrar como é bom, como é agradável estarmos juntos, que você possa lembrar dos irmãos, que você possa ligar para alguns deles, que você possa orar com eles, que todos nós possamos fazer isso, porque é muito bom que a gente mantenha a chama acesa. O texto então é Mateus 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E daí a gente vai para o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu ouvi uma história hoje muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, que diz que uma época São Francisco ficou doente, e daí o Frei Leão foi cuidar dele. E enquanto ele estava cuidando do Frei Francisco, o Frei Leão teve um sonho, e ele sonhou com um rio muito grande, uma correnteza forte, e daí ele via que alguns frades estavam chegando naquele rio e começavam a atravessar o rio, e eles eram levados pela correnteza. Talvez uns no começo do caminho, outros no meio, outros quase no final do rio. Mas todos esses frades que estavam encarando ali o rio, eles estavam com muitas mochilas, eles estavam com uma bagagem grande nas costas. Então eles não conseguiam vencer o rio, e o Frei Leão começou a se condoer com aqueles frades que estavam sendo levados, estavam morrendo, ali afogados. E de repente começaram a chegar outros frades que não tinham mochila nenhuma, eles estavam sem nada. E eles começaram a entrar no rio, e eles iam passando, vencendo a correnteza, e rapidamente chegavam à outra margem do rio. E o Frei Leão ficou pensativo com aquele sonho, e foi conversar com o Frei Francisco de Assis. E o Frei Francisco, na interpretação, falou que aquele rio era o caminho para a eternidade. Era onde nos levaria para a eternidade. E que muitos dos frades que estavam entrando ali, eles estavam cheios de bagagens, que eram as bagagens do mundo, que eram as coisas que davam um peso neles, que eles não conseguiam então atravessar o rio devido à forte
correnteza. E aqueles frades que chegavam e estavam livres, despojados de tudo, eles passavam pelo rio facilmente. E eu quero fazer uma analogia com esse texto que eu li, porque eu acredito que se nós fizermos uma enquete e fizermos de repente uma pesquisa, eu acredito que nós hoje estamos ficando muito ansiosos. Eu falo por mim. Eu queria encontrar uma pessoa que estivesse tranquila falando assim, não, eu não sou ansioso por nada, eu quero dar os parabéns e quero aprender até, porque esse texto foi escrito há muito tempo atrás, nós estamos falando aqui de Mateus, estamos falando aqui de um texto quando Jesus Cristo estava com eles. Estamos falando então aí de 2000 anos atrás, onde ele fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao comer, quanto ao beber, mas eu tenho plena convicção que essa ansiedade que toma conta de nós aumentou com esta pandemia. Porque primeiro que a gente tem a ansiedade da saúde, a gente tem a ansiedade da situação política, a ansiedade da situação econômica, esta situação não só vivida em Botucatu, mas no estado de São Paulo, é vermelho, daqui a pouco é amarelo, daqui a pouco volta para o laranja, daqui a pouco é vermelho de novo, e a gente fica então perdido diante de toda a situação, e quem tem comércio, quem tem, na verdade, depende de estar tudo aberto, começa a ficar ansioso. E aí dentro desse processo pandêmico, eu comecei a fazer uma analogia do que nós estamos tendo a oportunidade de cuidar do espiritual, ou o que está tomando muito conta da nossa vida do lado mundano. E de repente, vendo esse texto e tendo em mente essa história, do Frei Leão com o Frei Francisco, do sonho, e a gente vendo que nós temos um caminho a percorrer, nós temos lá um rio a atravessar, será que nós não estamos nos afundando neste rio, porque nós estamos com muita bagagem que é do mundo? Será que nós não estamos com muitos preconceitos e com muitas informações desencontradas que está nos trazendo ansiedade e está fazendo com que a gente se preocupe muito mais com o mundo do que com as coisas celestiais? Então esta pergunta eu quero deixar para vocês. Eu quero deixar pelas pessoas que estão no lar, para que elas pensem, o que elas estão vendo? Elas realmente estão fazendo uma quarentena? Elas estão assistindo muito só Netflix e séries e etc e tal? Ou elas estão tendo tempo de ler mais a Bíblia, de fazer uma devocional, de buscar a Deus? Como o pastor falou semana passada, fazer o bem a alguém, ajudar alguém, ligar, doar alguma coisa. Nos desprendermos mais de tudo aquilo que é material e colocar a nossa vida espiritual, como fala aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda fala aqui, não vos inquieteis com o dia do amanhã. O amanhã é o que mais tem deixado a gente inquieto. A gente tem se preocupado muito com o amanhã. E a palavra de Deus fala para a gente não se preocupar, que a gente tem que deixar isto para Deus. Basta o dia o seu próprio mal. Então, dentro desta prerrogativa de nós nos desvencilharmos um pouco mais do mundo e trazermos um pouco mais do espiritual, eu queria convidar a todos para que nós ficássemos em pé. Nós vamos fazer uma oração. E depois nós partiremos para louvar a nosso Deus. Mas eu queria, antes de orar, eu queria que, como nós estamos todos impedidos nos toques, eu queria que nós olhássemos para o lado, que nós pudéssemos levantar a mão, fazer assim, dar um oizinho, vira para o lado, cumprimente o irmão. Oi, Caio, olha aqui, Caio, Deus abençoe, abençoe os irmãos, que você possa realmente declarar a bênção, e você na sua casa também, entendeu? Que você possa tocar na pessoa que está ao seu lado, que você possa desejar a bênção de Deus, que nós possamos ser hoje abençoados com tudo aquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Pai Santo, pela liberdade que temos, através mesmo, Pai Santo, de toda esta pandemia, de nos encontrarmos neste lugar para cultuarmos o Teu nome, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta noite. Que o Senhor haja, Pai Santo, de uma forma especial na vida de cada um. E também, ó Pai, cada um que está assistindo no seu lar, sendo desta igreja ou não, aonde quer, ó Pai Santo, que esta tecnologia esteja chegando, que o Senhor esteja abençoando ricamente o lar e a vida das pessoas que estão nos assistindo. E que, ó Pai, o Senhor esteja nos ajudando a nos desvencilharmos cada vez mais do mundo, do peso do mundo, e que nós possamos, ó Pai Santo, estar levando uma vida mais santificada, uma vida mais consagrada, uma vida espiritual, ó Pai Santo, mais perto de Ti, e que nós, ó Deus, possamos então atravessar com facilidade este rio que é o caminho da nossa vida, com Jesus Cristo ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, peço a Tua bênção para a vida do pastor, para o louvor que teremos agora, e que todo este culto seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos permanecer em pé para o louvor. Graça e paz, amém? Nós vamos cantar canções conhecidas, e ainda que você não conheça, mesmo da sua casa, que às vezes você tenta ler aqui, né, na frente, e é praticamente impossível, mas que você tente cantar com a gente essas canções no nome de Jesus, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo
para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Amém. Teu amor não falha, Senhor. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Acho que deu para lembrar, né? Vamos do início? Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então
esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo. Vamos cantar mais uma vez, lá do início, para lembrar. Seria tão bom? Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo, quero me parecer contigo. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e o seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão, todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhado por tão
Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz, erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Podem sentar, irmãos, aleluia. Vamos orar, vamos ter um tempo de intercessão, de consagração, de clamor. Salmo 34 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Eu não sei qual a aflição e qual a tribulação que você está passando, mas o Senhor nos ouve, e o Senhor nos livra, e o Senhor nos protege. Eu convido você na sua casa, os irmãos aqui na igreja, aqueles que puderem se ajoelhar para ter um tempo de intercessão, de consagração. Vamos orar pela nossa irmã Dona Alice, nossa irmã que não está bem de saúde, o pai do presbítero Furlan, o seu Valdemar que está na UTI, outros idosos, outras pessoas enfermas, tantas tribulações, aflições. Coloque diante de Deus. Você sabe os seus pedidos, as suas necessidades. Coloque diante do Senhor. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clame ao Senhor em nome de Jesus nessa hora. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos prostrados diante do Senhor, com o coração dobrado, curvado diante de Ti, para reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor. Sem Ti nada somos, nada podemos, tudo vem do Senhor. E há muitas aflições, há muitos irmãos nossos, amigos, parentes, que estão aflitos, que estão enfrentando tribulação da doença, da enfermidade. Clamamos pela intervenção sobrenatural do Senhor, pela intervenção da Tua destra poderosa. Clamamos pela Dona Alice, pelo nosso irmão Valdemar, clamamos por outros que estão no hospital nessa hora, que precisam de uma visita da graça, da manifestação do poder, trazendo fé, esperança e salvação. Clamamos pelos familiares, que recebam a paz de Jesus, recebam a tranquilidade do Senhor. Clamamos pelas famílias enlutadas, ó Deus, são muitas,
Que o Senhor conforte, console, anime, encoraje, enxugue dos olhos todas as lágrimas. Que o Espírito Santo Consolador levante, erga, ponha de pé e enche o coração com a esperança da vida eterna. Clamamos a Deus pelos aflitos por falta de trabalho, emprego, crise econômica. Que o Senhor traga a provisão, o sustento, o socorro. Que as janelas do céu se abram, que as portas se abram, que a bênção venha. Clamamos que o Senhor pare a mortandade, essa pandemia, esse vírus. Que o anjo do Senhor esteja ao redor dos teus filhos, da casa, do lar, dos filhos, e os livre de todo mal em nome de Jesus. Clamamos por saúde, provisão, salvação, avivamento, restauração, renovação, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus, e consagramos ao Senhor a nossa vida, e entregamos os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, e recebemos do Senhor a paz, a fé, a confiança, a alegria, a coragem que vem do céu, a tranquilidade que vem do céu. Que cada irmão aqui nessa noite experimente isso, experimente que o Senhor é bom, que os irmãos na sua casa, no seu lar, experimente que o Senhor é bom, e que o Senhor faz maravilhas, aleluia. Opera, Senhor, ouve a oração, e livra de todas as aflições, todas as tribulações, no nome poderoso, no nome santo, no nome maravilhoso, no nome majestoso de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém, 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 aleluia. Podem sentar, irmãos. Nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, vamos consagrar os irmãos aí em casa que estão contribuindo com dízimo, com ofertas, os irmãos aqui que vão fazer isso. Nós vamos cantar, e os irmãos podem entregar sua oferta, seu dízimo, e contribuir nessa hora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Graças te damos por poder estar aqui presente, Senhor, assistindo esse culto maravilhoso, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos que estão na casa, Senhor. Abençoa
ao seu trabalho, à sua saúde, à sua vida, e pela colaboração nos dízimos e nas ofertas, Senhor, que cada um tem dado diariamente, semanalmente. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Durante a semana, domingo passado eu fiz um desafio aqui, a semana eu lembrei várias vezes do desafio, e eu conversei com alguns irmãos também, que tiveram muitos testemunhos, que aceitaram o desafio e foram usados por Deus. Então algumas vezes aconteceu de alguém pedir ajuda, e eu falei assim, mas de novo? Eu falei, lembra que você falou domingo lá, né? Orou para ajudar alguém, eu estou colocando as pessoas para você ajudar. Então, muito bom saber que quando a gente aceita desafios, compromissos, faz orações, o Senhor ouve, o Espírito nos lembra e o Senhor nos usa para a glória dele. Amém? E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Eu preguei quarta-feira 2 vezes sobre Mateus 24. E vou pregar mais um pouco hoje, Mateus 24, vou ler do verso 1 até o 14, e vou fazer outro desafio também hoje, hein? Mateus 24, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim. Esse é o sermão escatológico de Jesus, o capítulo todo fala sobre isso. Escatom é o fim, escatológico é a doutrina do fim, do final dos tempos. Esse sermão aí, Jesus vai falar muitas coisas. Eu já fiz alguns estudos sobre esse capítulo, mas a questão que os discípulos fazem é a questão que a gente muitas vezes fica pensando: quando? Quando, Senhor, será isso? Quando é que vai acontecer? E eu sou vacinado com essa pergunta, certo? Eu sou vacinado com essa pergunta. Quando? Quando eu me converti, eu li uns livros que falavam sobre o quando. Quando? E eu fiquei apaixonado por esse negócio. Quando? Aí eu comecei a pesquisar os sinais, o que vai acontecer. E aí depois eu fui estudando, fui ampliando, e eu fui vendo que aquilo que eu tinha aprendido
Não era bem assim daquele jeito, o negócio de quando. Eu fui descobrindo que muito homem de Deus, muito pastor, muitos pastores perderam o equilíbrio por causa desse negócio do quando. Buscando sinal, fazendo conta, atrás de segredos, de sinais, de anticristo, da besta, e a pessoa fica atrás disso. Isso, por exemplo, no meu tempo, né, nos anos 90, começo dos anos 90, o mercado como europeu, era os 10 chifres da besta do Apocalipse, e eles iam se unir, iam eleger um homem. Quando inaugurasse o euro seria a moeda do mercado como europeu, e o anticristo seria eleito, e tal, e vai, e você vai vendo interpretações, e desde quando eu era menino na fé, o anticristo é esse cara aqui. Lembra do Gorbachev? Ele tinha uma mancha na testa, dizia que o Gorbachev era o anticristo, e vai um monte de gente, tudo que é gente assim já foi chamado do anticristo. E muitas seitas surgiram por causa de pessoas que perderam o equilíbrio doutrinário atrás do quando. Quando será? Quando, Senhor? Será isso, será aquilo? Então eu percebi que há um mar de interpretações sobre esse quando, há vários. Só que Jesus, aqui em Atos capítulo 1, no próprio livro do Apocalipse, Jesus nos ensina aqui mesmo, em Mateus 24, que o dia e a hora ninguém sabe. Que a Bíblia e os ensinos de Jesus, eles não são especulativos. Não são para a gente ficar especulando. Eles são experimentais, existenciais. Jesus fala, olha, isso daí, vocês têm que ficar atentos, eu vou voltar. Você tem que ficar atento aos sinais, você não pode ser ingênuo, incrédulo, descrente, mas você também não pode ser crédulo, você também não pode ser levado por todas essas interpretações, você não pode perder o foco, o centro. Muitos pastores deixaram de pregar o evangelho para ficar pesquisando, fazendo estudo e perder o equilíbrio bíblico, o equilíbrio do evangelho, e seitas surgiram por causa disso. Eu poderia citar pelo menos 2 ou 3 seitas que existem hoje, porque homens de Deus perderam o equilíbrio, porque ele fica fascinado com esse negócio. Quando? Agora a resposta de Jesus para os discípulos é assim, vocês têm que prestar atenção na vida de vocês, como vocês vivem diante desses sinais, como vocês vão viver, como vocês vão existir. É isso que importa, como vocês vão reagir, diante desses sinais, dessas possibilidades. A questão existencial e experimental é que importa. Então aqui nesse texto, Jesus começa o princípio. Sabe quando a mulher está tendo contrações para nascer o bebê, e as contrações vão aumentando, e quanto mais aumenta, que é hora para... Eu fui visitar uma irmã lá e media, né? Está tanto tempo, e vai medindo. Enquanto vai aumentando, esse sermão aqui, Jesus diz, tem hora que as contrações são poucas. É a mesma figura que Paulo usa em Romanos 8, as dores de parto, as contrações são poucas, depois vai aumentando, aí Jesus vai aumentando aqui, até para o final, vai aumentando os sinais. Mas eu estou aqui no começo do sermão, e é nesse começo que eu quero ficar, quando começa a ter as primeiras contrações, e a questão é como a gente reage com essas contrações, é como a gente reage quando você começa a ver sinais acontecendo. Então veja bem, Jesus vai falar aqui nessa parte que eu li, na conclusão, versículo 12, 13 e 14 desse trecho, ele diz, olha, a questão é que o pecado vai aumentar, a iniquidade vai aumentar e muitos esfriarão, o amor de muitos esfriarão. A questão é, o seu amor vai esfriar? A sua fé vai esfriar? O seu relacionamento com Deus está esfriando? A questão é essa. Olha esses sinais, e o texto vai dizer quais são as causas do esfriamento. Quais são as causas do esfriamento? Primeiro, versículo 4, os enganadores vão aumentar. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
A muitos. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O engano, o falso ensino, falsos mestres, falsos profetas, falsas igrejas, vão esfriar a fé de muita gente. IBGE, estatística, o número que mais cresce, o grupo religioso que mais cresceu no Brasil, são os desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que frequentaram uma igreja e foram machucados, feridos, extorquidos, manipulados. Hoje, muitos não creem mais em Deus, outros creem, mas não querem saber de igreja. E eu li um livro recente de um escritor do Rio de Janeiro chamado Maurício Zagari, e ele fez uma pesquisa com várias pessoas que estão fora da igreja, que já foram crentes, já foram líderes, já foram presbíteros, já foram diáconos, já foram pastores, líderes do grupo de oração, e hoje não frequentam mais igreja. E essas pessoas, às vezes assistem pela internet, às vezes não assistem, às vezes tem alergia de igreja, de crente. Você vê algum sermão em algumas igrejas, você sempre vai encontrar alguém lá falando mal da igreja, sempre tem um comentário de alguém lá: mas eu fui dessa aí, aconteceu isso, aconteceu isso. Os enganadores, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos pregadores. O Maurício Zagari detectou 10 causas no livro dele, que as pessoas ficam machucadas: autoritarismo, líderes autoritários, déspotas, arrogância espiritual, pisam nos outros, pessoas que são arrogantes, favorecimento, pastores, líderes que favorecem um membro em detrimento do outro, que privilegia alguns em detrimento do outro, favorecimento, amor ao dinheiro. Isso aqui é a pesquisa que ele fez, um monte de desigrejado, amor ao dinheiro. Essa igreja, o pastor, os líderes amam demais o dinheiro, e a pessoa vê isso, vê que estão interessados no seu dinheiro. Traição de confiança, a pessoa foi lá, contou um segredo, pediu uma ajuda, um socorro, um alívio, o líder usou aquilo para manipular a pessoa, contou para todo mundo, julgou, condenou, excluiu. Assim, essas histórias, irmãos, são histórias de depressão, são histórias de pessoas que ficaram em depressão por conta da igreja, que teve síndrome do pânico por conta da igreja, gente que tentou suicídio por conta de falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, gente que perdeu casa, carro, por causa da igreja que extorquiu, que manipulou, líderes autoritários. E assim, por que as pessoas vão esfriando na fé? Por causa do engano. Jesus está falando e está aumentando. Traição de confiança, mau exemplo, líderes que dão mau exemplo, que falam uma coisa e vivem outra, que praticam estelionato, adultério, heresias, pragmatismo, mudança da doutrina, mudança do evangelho, mudança da pregação, teologia da prosperidade, acusação, condenação, a pessoa está doente porque ela é pecadora, e por aí vai, pressões indevidas, pessoas que sofrem pressão. Não, você tem que ir na igreja várias vezes, e ela é pressionada, você tem que dar. Conheço pessoas aqui que frequentam a nossa igreja, que foram extorquidas, pressionadas, quase que uma pressão, um terror psicológico. E um irmão que frequenta aqui falou para mim: pastor, tem gente que os danos psicológicos, ele falou, eu acho que não consegue se recuperar mais. Tem pessoas que foram tão abusadas por esses lobos, que as pessoas não conseguem mais. O irmão me contou isso aqui. Pressões, indiferença. A irmã que serviu a igreja a vida inteira, quando se viu doente, quando teve um problema, quando se divorciou,
ninguém ajudou, ninguém foi visitar. Pastor que diz, não, o Espírito falou para eu não te visitar, para eu não ir atrás de você. Rejeição, pessoas que são rejeitadas, discriminadas, porque enfrentaram um divórcio, pessoas que não se enquadram no padrão, são rejeitadas. Isso aqui é uma pesquisa. Por que as pessoas vão esfriando hoje? Por causa dos enganadores. Jesus já falou, vai aumentar. E a pessoa vai olhar para tudo isso aí, um vendendo o feijão lá, R$1.000, para curar o Covid, a pessoa vai vendo isso aí, ela começa a falar, será? Eu já fui nessa, já fui naquela, será? E aí a fé pura, o amor, a consagração, a dedicação, está sempre assim, sempre assim. Esse é o primeiro. Por que muita gente fica esfriada? Por causa dos enganadores, dos falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, por causa de tudo isso. Depois Jesus diz no verso 6, por causa da guerra, por causa do ódio, por causa disso aí que vai crescer, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis. Na outra tradução diz assim, não entrem em pânico, não tenham medo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ora, a guerra produz fome, tremores. Às vezes o terremoto na Bíblia não é só literal, é o tremor da economia, tremor da bolsa, tremor das empresas. As coisas estão ruindo, instituições estão ruindo, e são os terremotos, os tremores. E as guerras surgem por causa do ódio. Nações que se odeiam, pessoas que se odeiam, que não aceitam o outro, da indiferença, da raiva, do ódio, e você vai crescer, o ódio vai crescer. Há 20 anos atrás eu li um livro do Philip Yancey, um jornalista americano, e ele escreveu um livro lá nos Estados Unidos, e ele diz assim, aqui nos Estados Unidos nós estamos vivendo guerras culturais. Ele falou, eu já vi guerras culturais de pessoas que têm determinada crença, ideologia, e eles saem na rua e eles brigam, eles se odeiam, eles se matam, guerras culturais. E ali alguém que prefaciou o livro, o português, diz assim, a gente tem que tomar cuidado porque essas guerras culturais vão chegar no Brasil, já chegaram. As guerras culturais, em 15 anos, as guerras que tinham lá nos Estados Unidos, já chegou, e vai aumentando o ódio entre as pessoas, o ódio entre as diferentes crenças, ou fé, ou sei lá o que, vai aumentando, e aí, isso separa. Quando você vê um crente guerreando com outro, brigando, xingando, uma mulher crente xingando publicamente o pastor, usando palavrões, por causa de posicionamentos diferentes, e as pessoas vão ficando raivosas, vão afastando, segregando. O contrário de congregar é segregar, separar. Vão separando, vai esfriando, vai apagando a chama. Guerras, ódios, brigas, que destroem, que gera fome, que causa tremores, terremotos. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você sabe qual foi o tempo que mais matou cristãos na história? A igreja tem 2000 anos. Em 2000 anos, qual foi o tempo que mais cristãos foram perseguidos por causa da sua fé? Você sabe qual foi o tempo, não? Hoje. Nunca se matou tantos cristãos por causa de ser cristão como hoje. Tem um mapa ali na saída, o mapa da perseguição. Pelo menos 200 milhões de cristãos hoje são proibidos de exercer a sua fé livremente. 200 milhões. Em vários países do mundo. Em vários países do mundo. O termo que é usado é cristofobia. Por causa da fé cristã.
Agora, aqui no nosso país, no nosso ocidente, a gente estava precisando de uma perseguição, porque a gente está esfriando, não é porque é perseguido, é porque a vida está muito fácil, é porque a vida é muito mundana, porque os princípios e valores estão sendo abandonados. Então, às vezes a perseguição faz isso. Agora observe, por exemplo, você vê hoje a vida do crente é tão fácil. Se ele sofre uma perseguição no trabalho, na empresa, em qualquer ambiente familiar, o que ele faz? Às vezes ele nega Jesus. É o que diz assim, muitos vão escandalizar é deixar a fé. Muitos vão trair a fé, a igreja, porque, eu estou aqui nesse emprego, as pessoas à minha volta são pessoas cultas, ricas, e eles acham que ser crente é ignorante, é ser burro, e para eu prosperar nessa empresa, nesse trabalho, eu tenho que parar de falar de Cristo, eu tenho que parar de falar de Jesus. Aí a pessoa, o que ela faz? Trai, nega o nome de Jesus, trai o nome de Jesus. Aí a parábola do semeador diz que a semente não frutifica, por quê? Por causa das ambições dessa terra, por causa da busca, das ambições, está buscando, traiu, negou o nome de Jesus, e aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai, de Senhor. E aí muitos vão odiar a própria igreja. A igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma grande igreja, está crescendo muito, graças a Deus. Ela já teve vários processos, e tem uma pessoa que já entrou na justiça várias vezes para fechar a igreja lá. Para fechar. E sabe o que é essa pessoa? Um ex-frequentador, um ex-membro, que vê a igreja crescendo, avançando, alcançando vidas. Ele quer fechar a igreja. Muitos vão escandalizar, negar, apostatar. Hoje tem crente que é pai de santo, ex-crente, ex-evangélico, já vi alguns. Vão negando, abdicando, esfriando, deixando apagar a chama. A questão é, você que está me ouvindo na sua casa aí, acomodado, confortável, os irmãos que tiveram o trabalho de vir hoje aqui, que estão aqui louvando a Deus conosco, a sua fé, o seu amor, a sua consagração, está esfriando nessa pandemia? Você está apagando a chama do Espírito Santo? Será que essa confusão religiosa, política, ideológica tem apagado a chama do Espírito Santo no seu coração? O fogo tem apagado? Será que você sente mais atração pelos entretenimentos desse mundo, pelas atividades desse mundo? Esse é um sinal, Será que o meu coração está frio? Será que meu coração está frio? Essa semana eu estava ouvindo um louvor, parei lá, ouvi o louvor, depois ouvi de novo, depois botei de novo, eu falei, Senhor, mas eu ouvi esse louvor antes, eu chorava. O que está acontecendo com o meu coração, Senhor? Será que está ficando frio? Alguma coisa está errada? O que está acontecendo? Será que eu estou esfriando? Isso às vezes afetava, tocava aqui nos meus afetos, nas minhas emoções. Será que você está esfriando? 1/3 dos crentes que frequentam a igreja, uma pesquisa, 1/3 dos crentes não estão acompanhando os cultos pela internet. 1/3. Isso é uma pesquisa. 1/3. Não estão. Talvez até mais. Muitos que frequentam a igreja estão dizendo, não voltarei mais para o culto presencial. O pastor aqui da cidade disse que recebeu um membro da igreja, a família mandou para ele, pastor, estou fora, não conte mais comigo. E o pastor, o que aconteceu? Nada, eu só não quero mais da igreja. Não quero mais aqui da nossa cidade, não quero uma família inteira.
Será que você está passando por essa onda? Porque Jesus dá a ideia aqui de uma onda de apostasia, uma onda de esfriamento, uma onda que vai esfriando o amor das pessoas, o amor por Deus, o amor pela igreja, o amor pela palavra, o amor pelo culto. Vai esfriando, 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 e aí quando a gente esfria espiritualmente, as coisas do mundo ficam interessantes, ficam atrativas. Aí a sua natureza carnal, que era para estar mortificada, ela fica fortalecida, porque espiritualmente você está frio. Então essa é uma onda, a onda do esfriamento. Agora, o que fazer? Nesse mesmo texto aí tem o que fazer. Versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como eu evito esfriamento, pastor? Como eu evito esfriamento? E será pregado este evangelho do reino, para testemunho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como é que a gente evita o esfriamento? O comodismo, a apatia, a confusão. Você precisa se comprometer com o evangelho e com a pregação do evangelho. A causa que é o evangelho vai ser pregado. Você precisa falar assim: Senhor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser agente do evangelho, eu quero crer no evangelho, pregar, propagar, anunciar o evangelho. Eu me comprometo com o evangelho, porque o evangelho é o que liberta, é que salva, é que perdoa, é que restaura, é que redime. É o evangelho, é a boa nova da salvação, a boa nova que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo e voltará. O evangelho é que dá esperança, o evangelho é que tira o poder do mal, do pecado, o evangelho é que transforma o pecador em um santo, o evangelho é que liberta dos maus hábitos, o evangelho de Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo, é o evangelho. Agora, como é que a gente aquece o coração? É você crer. É você se comprometer e dizer assim: qual é a solução para o Brasil? A solução para o Brasil é o evangelho, mas o evangelho de Jesus, o evangelho que é a boa nova de salvação. Esse é o evangelho. Não tem outra solução para as pessoas, não tem outra saída, não tem outro caminho, é o evangelho que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que há um só mediador entre Deus e os homens, que só tem um nome que salva as pessoas da condenação eterna, e é o sacrifício de Cristo e o sangue derramado. Ninguém mais salva, ninguém mais liberta, ninguém mais perdoa pecados, só Jesus Cristo, só o evangelho. Agora, como é que a gente aquece? Se você crê e diz assim: Senhor, eu quero ser um agente propagador do evangelho, porque aquela pessoa que não está ativa, que não abraça a causa de Deus, o motivo de Deus, o coração de Deus, ela vai se perder, porque não tem objetivo, não tem propósito. A Bíblia diz: olha, só tem um nome que salva o pecador, só tem um nome que perdoa pecados, só tem um nome que liberta da condenação, é o nome de Jesus, é o evangelho de Jesus, e Deus quer levar esse evangelho. Um pastor um dia com seus filhos pequenos, um dia o filho dele se perdeu, ele estava num lugar e se perdeu do menino, no meio de gente, uma multidão. E ele disse que ele deu um desespero nele, e o menino não achava o menino, e ele começou a ficar desesperado. O filho dele se perdeu, estava perdido, e depois de quase um dia acharam o menino. E quando ele achou o filho, ele ficou tão alegre, tão emocionado, chorando. Ele agradeceu a Deus, falou: obrigado, Senhor, que eu achei meu filho, o que seria da minha vida sem meu filho? E ele disse que quando ele falava assim, Deus falou para ele: é assim que eu me sinto com os meus filhos perdidos. Sabe quantos filhos perdidos?
Sabe quantas ovelhas perdidas, desgarradas eu tenho? Que estão perdidas, que estão debaixo da condenação, que estão afastadas da vida, que estão caminhando celeremente para a destruição eterna, para a morte eterna. É assim que eu sinto o meu coração. É por isso que Jesus falou: ide pregai o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Eu te dou uma missão, uma grande comissão, vocês precisam ir. Você precisa ter essa causa, é o evangelho que me salvou. Hoje, interessante, hoje eu estava caminhando no final da tarde, eu lembrei, quando eu era adolescente eu tinha o vazio do domingo de tarde, a tristeza do domingo de tarde, que quando chegava assim umas 5 horas da tarde no domingo, dava uma tristeza, um vazio. E aí, naquele momento, isso voltou na minha mente. Você lembra que quando você se converteu, você nunca mais teve o vazio do domingo de tarde? O domingo de tarde se tornou um momento agradável, feliz para você, porque você me conheceu. Quanta gente aí está andando, está aí na cidade, o vazio do domingo de tarde, aquela tristeza, aquele buraco na alma, porque não conheceu a salvação, a alegria, a vida eterna que Jesus pode dar. Quantos perdidos, quantas ovelhas desgarradas, perdidas, iludidas, seduzidas, enganadas, e o coração de Deus, onde está o coração de Deus? Quando é que o pai se alegra, faz uma festa, porque o meu filho estava perdido e reviveu, meu filho estava nas trevas, estava morto, estava perdido e foi achado, e o coração do pai se alegra, se alegra. Você sabe por que a gente vai esfriando? Porque a gente não tem causa. A causa de Deus não é a nossa causa, a missão de Deus não é a nossa missão, o propósito de Deus não é o nosso propósito. Qual é o propósito de Deus? É ir a todas as nações, até os confins da terra, para salvar os perdidos e trazê-los de volta para a casa do Pai. Então você precisa se comprometer com a causa de Deus. Segundo, preste atenção, Jesus diz: será pregado esse evangelho do reino de Deus, do reino de Deus. Você sabe o que esfria muita gente? Historicamente, analise a história, sei que a história é muita coisa, né? Mas analise países que foram cristãos, e depois deixaram de ser cristãos. Turquia, os grandes líderes, o início da fé cristã, as 7 igrejas do Apocalipse, é tudo na Turquia. Saulo de Tarso nasceu na Turquia. Turquia, nasceu os grandes líderes do início da igreja, ali na Turquia. Hoje, a Turquia, 99% são muçulmanos. Sabe por quê? Porque o evangelho começa a ser misturado, sincretizado. O evangelho começa a atender interesses políticos, econômicos, sociais, ideológicos, doutrinários. A igreja se torna um potentado político, e aí as gerações futuras vão rejeitar aquele evangelho. Olha para a Europa, olha lá, as pessoas destruídas vão dizer: ah, mas quantas guerras católicos e protestantes se mataram aqui por causa da fé deles. Você vai perceber isso, porque eles estão brigando não por causa de Jesus, não por causa da salvação, não por causa do reino, porque eles transformam o evangelho ao evangelho da igreja, o evangelho do rei, o evangelho do político, o evangelho desse. Mas o que vai salvar, o que vai chegar até os confins da terra, o evangelho eterno, é o evangelho do reino de Deus. Do reino de Deus, não é o evangelho da igreja presbiteriana, não é o evangelho único, o evangelho eterno, que diz lá no Apocalipse, a boa nova de Deus, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas chamando-os à reconciliação, à conversão, a se voltarem para Deus. O evangelho que salva, que liberta, que perdoa, que redime, o evangelho que transforma, o evangelho do reino de Deus.
O evangelho que reconcilia o homem com Deus e o homem com o homem, pessoas com pessoas, o evangelho que quebra as barreiras, o evangelho que destrói os muros, o evangelho que destrói as ideologias, o evangelho é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho eterno. Agora eu vi um professor esses dias, ele colocou um desafio na internet, um teólogo, e ele apostou. Ele falou assim: eu dou R$500 para quem vier debater comigo e provar que essa teologia minha está errada. Aí vem um monte de briga, porque a teologia calvinista, a teologia arminiana, é a teologia neo-ortodoxa. Aí fica aqueles homens apostando, brigando para ver quem é mais sabido do que o outro, quem tem os melhores argumentos do que os outros, e ninguém é salvo, e ninguém se converte, e ninguém muda de vida, e o orgulho se propaga, a soberba, a arrogância, a separação. O evangelho reconcilia pessoas com Deus, transforma o pecador em santo, e o evangelho reconcilia pessoas com pessoas. O evangelho destrói os muros de separação, o evangelho aproxima e une as pessoas, e faz pessoas de todas as raças, línguas e nações um só povo em Cristo Jesus, porque em Cristo não tem mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. O evangelho faz isso. Agora, quando você vê o pastor nosso aí do Brasil, vai lá na televisão, eu oro por ele. Deus ora por todo esse mundo, ora por eles. Vê o Silas Malafaia espumando, xingando todo mundo de esquerdopata, de canalha, o pastor talvez mais famoso do Brasil, causando brigas, separações, divisões, ódios. Eu orei: Senhor, que o Silas Malafaia conheça a paz de Jesus, porque ele perdeu. Historicamente, muitas igrejas se perderam do evangelho, porque o evangelho deixou de ser o evangelho do reino para ser o evangelho da política, o evangelho da ideologia, o evangelho do fulano, o evangelho do pastor, o evangelho do teólogo, o evangelho disso. Não, é o evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, nos redimir, e subiu aos céus e voltará com poder e grande glória. É o evangelho do reino de Deus. É esse o evangelho que aquece o coração, é esse o evangelho que nunca apaga, é esse o evangelho que precisa ser pregado, que precisa ser anunciado, propagado, o evangelho do reino de Deus, e será testemunho a todas as nações. O evangelho precisa ser testemunhado, testemunha a experiência, é aquilo que você viu, é aquilo que você provou. Esse evangelho vai a todas as nações. Nações é etnia, não são países, ou seja, o evangelho tem que ir para todas as nações. Países tem 200 e pouco, nações tem mais de 20 mil. O evangelho tem que ir a todas as nações. As nações, onde tem uma pessoa hoje que ela quer ler a Bíblia e não tem a Bíblia na sua língua, no seu idioma. Onde tem muçulmanos hoje tendo sonhos com Jesus. Nunca houve tantos muçulmanos se convertendo a Jesus como hoje. Jesus se revelando. Jesus se revelou na Síria, no meio da guerra, pessoas se convertendo, Jesus lá. E aí as pessoas levando o evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, a salvação, pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas sem esperança. Nesse tempo de tanta morte, de tanta pandemia, a pessoa chega e vê a morte lá na tela, vê notícias da morte, e ela olha para ela mesma assim: eu não sei o que vem depois da morte, eu não sei o que vai ser da minha vida. Imagine se eu pegar esse vírus, o que vai ser de mim, o que acontece será depois. A pessoa não tem a segurança, não tem a certeza da salvação, não tem a certeza da vida eterna, não tem a certeza do perdão dos pecados. E o que acontece? Fica apavorado.
Agora, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz paz, traz segurança, traz convicção, traz fé. O Evangelho diz que Jesus já venceu a morte, o Evangelho abre as portas do céu para nós, o Evangelho diz que para a gente viver é Cristo e morrer é lucro, porque se você morrer aqui, você vai direto para o seu Salvador, viver eternamente, sem tristeza, sem dor, sem pandemia, sem pecado, sem miséria, na eternidade com Jesus. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Ninguém pode fazer isso, ninguém tem esse poder, só o Evangelho. Então o que a gente vai fazer? Senhor, foi minha oração, Senhor, me apaixona pelo Evangelho. Senhor, esse mundo precisa de Jesus, é de Jesus, simplesmente de Jesus, não presbiteriano, calvinista, arminiano. Ele precisa do Jesus ressurreto, vivo, que opera, que fala, que tira o medo, que tira o pânico, que tira a dúvida, que tira o inferno e coloca o céu no coração. Aleluia! Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não deixa a confusão, não deixa a temporalidade dessa terra, não deixa os entretenimentos desse mundo te fazer perder a dimensão da eternidade. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo isso aqui é inútil. O que é eterno é a sua alma. É a sua alma, é esses aí que Deus quer alcançar, que Deus está urgente chamando. Vá até todas as nações e anuncie o Evangelho do reino de Deus. Esse será o maior sinal, o grande avivamento espiritual que Deus está nos dando, a tecnologia, todos os meios disponíveis para levar o Evangelho até os confins da terra. Aí virá o fim, quando todas as nações tiverem a oportunidade de ouvir que Jesus morreu por ele, que Jesus ressuscitou por ele e que Jesus tem a vida eterna. Quando todos puderem ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o desafio? Nessa semana, você vai evangelizar alguém. Você vai atrás de alguma ovelha perdida. Eu preciso de ajuda como pastor. Eu não consigo ir atrás de todos. Eu não consigo. Eu queria que você orasse. Essa semana que passou foi uma bênção. Eu orei aqui e falei: Senhor, cada dia eu quero que o Senhor me use para ajudar alguém. E o telefone tocava, pessoa de outra cidade, fazia tempo, e eu falei: atenda. Precisava conversar, desabafar, fazia tempo. Lembra da pregação de domingo? Pedido de oferta. Está pedindo, está precisando de ajuda financeira. Põe a mão no bolso, faz oferta. E Deus me lembra do domingo à noite. Agora eu quero desafiar você. Quantas ovelhas perdidas, quanta gente que se desviou, que o coração se tornou gelado, foi seduzido, caiu no laço, no engano de Satanás, na sedução desse mundo. Esse mundo é terrível, Quantos esfriaram a paixão, o amor, quantos não pregam mais o Evangelho, as pessoas em volta precisando, sofrendo, com medo. Jesus é a segurança eterna. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo. Toda a resiliência, toda a calma, toda a paz, toda a tranquilidade, toda a força interior, todo o poder, toda a sabedoria. Tudo que você precisa nessa terra, tudo está em Jesus. Em Jesus, todo o amor, é o amor que nunca acaba, é a alegria que nunca se esgota, é a paz que não esvanece. Tudo o que você precisa está em Jesus. Eu queria desafiar você hoje para dizer: Jesus, eu quero compartilhar o teu amor, eu quero orar por alguém, eu quero falar para alguém, eu quero ligar para alguém, eu quero, Senhor, eu quero levar a salvação.
Se você que está me ouvindo hoje aqui, e você não tem certeza da salvação, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa receber a salvação. Você que está ouvindo essa palavra e você está distante de Deus, você está frio, você não lê a Bíblia, você não ora. Como eu falei aqui, aquele cântico, eu insisti, você tem que insistir. Você entendeu? Você tem que insistir. Você vai, dobra o joelho, clama. Espírito Santo, derrama os teus afetos na minha alma, até o meu coração ser enternurado, até eu ficar maravilhado de novo, até eu ficar encantado com a tua glória, até eu ficar fascinado com a palavra. Espírito Santo aquece. E aí o Espírito Santo aquece você, você é tomado dos santos afetos e das gloriosas emoções celestiais. Aleluia. Eu convido você para orar, falando: Senhor, conte comigo nessa semana. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diz: Senhor, eis aqui a minha vida. O Senhor diz: abre a tua boca e eu a encherei. Fale para Deus: Senhor, não sei o que falar. Abre a tua boca e o Senhor colocará a palavra na tua boca. Deixa o Espírito Santo guiar você, deixa o Espírito Santo mostrar para você. Deixa o Espírito Santo falar: olha, é esse, é essa, você vai fazer isso. E você não vai fazer com medo, você não vai fazer com timidez, você vai fazer com autoridade e com amor. Você vai falar com a autoridade e o amor de Jesus. As ovelhas perdidas. Senhor amado, não deixa o nosso coração esfriar. Não deixa o nosso coração esfriar. Não deixa a nossa alma cair no comodismo. Não deixa, Senhor, não deixa. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos aceitar esse desafio. Nós não queremos ser pessoas acomodadas, apáticas, infrutíferas. Nós queremos ser agentes do Evangelho. Aleluia. Oh Jesus, nós queremos ir atrás das ovelhas perdidas, nós queremos trazê-los de volta ao Senhor, nós queremos ter festa de salvação. Senhor, Espírito Santo, seja derramado sobre o teu povo em casa aqui. Espírito Santo fala, move, toca, direciona, desperta cada um aqui para ser usado essa semana com autoridade, com amor, com compaixão, com intrepidez, sem medo, para levar o Evangelho, para libertar os cativos, dar vista aos cegos, quebrar as cadeias, libertar os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, para trazer esperança para os desesperados e tirar pessoas que estão na condenação do inferno e trazê-las para o reino dos céus. Aleluia. Aquilo que permanece para sempre. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Espírito Santo, fala, age e faz uma grande obra nessa semana. Faz uma grande obra nessa semana, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Evangelho alcance todas as nações, que a gente ore e apoie os missionários que estão em lugares longínquos e distantes, que o Evangelho os alcance, que o Senhor os fortaleça, os missionários, que não lhes falte recursos, sustento, que o Senhor os capacite com poder para pregar o Evangelho a todas as nações. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Eu quero refletir tua luz, por onde eu andar, transmitir tua glória, enquanto eu viver, transbordar de tua vida, compartilhar os teus sonhos, e da maneira como amaste a minha vida, me ensina a amar. Me escolheu
mesmo eu sendo quem eu sou. Mesmo eu não merecendo, teu amor me cativou. Vem realizar aquilo que você sonhou. Faz de mim tua alegria, me torne um vaso em tuas mãos. Eu quero refletir tua luz por onde eu andar, transmitir tua glória enquanto eu viver, transbordar de tua vida, compartilhar os teus sonhos e da maneira como amaste a minha vida, me ensina a amar. Eu quero refletir tua luz por onde eu andar, transmitir tua glória enquanto eu viver, transbordar de tua vida, compartilhar os teus sonhos e da maneira como amaste a minha vida, me ensina a amar. Vem o teu reino e venha o teu reino, faz tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faz tua vontade, assim na terra como no céu. E venha o teu reino, faz tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faz tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero refletir tua luz por onde eu andar, transmitir tua glória enquanto eu viver, transbordar de tua vida, compartilhar os teus sonhos e da maneira como amaste a minha vida, me ensina a amar. Amém, aleluia. Vamos fazer a oração final. Eu queria que a gente orasse assim, conforme o Carlos falou no início. Levante a sua mão, abençoe o irmão aí que está perto de você, abençoe a vida dele, a semana dele. Ore, abençoando a família dele em nome de Jesus. Eu queria orar pelo nosso irmão missionário Léo Paiva, que fez uma linda conferência no final de semana. O Léo é um missionário aqui de Botucatu, criou uma missão aqui. E o Léo vai para a Turquia, está ajudando o missionário na Turquia. O Léo é apaixonado pela evangelização, um jovem cheio do Espírito Santo que quer levar Jesus a todas as nações. Ore por ele aí também, pela missão dele, e ore pelos irmãos aqui, abençoe. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado porque Jesus é tudo que nós precisamos. Aleluia, aleluia, Senhor. Porque o Evangelho nos salvou, nos libertou. O Evangelho nos deu a vida eterna, a vida plena, a vida abundante.
O Evangelho nos livrou de todos os nossos temores, e os céus se abriram, e o céu está aqui em nós agora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos compaixão pelos perdidos, Senhor, que estão desesperados, sem fé. Dá-nos compaixão pelas pessoas que estão enganadas, desviadas, frias. Dá-nos compaixão por elas, Senhor. Abençoe cada irmão, enche do Espírito Santo, dá poder, dá autoridade. Eu oro pelo Léo, Senhor, esse jovem que o Senhor levantou na nossa cidade. Sustenta esse rapaz, sustenta a sua esposa, sustenta essa missão, capacita mais e mais que ele continue pregando o Evangelho de Deus nessa cidade e no mundo inteiro, Senhor, nas missões para a Turquia, os jovens que estão se levantando aqui para Jocum, para evangelizar. Enche esses jovens, Senhor, levanta uma nova geração apaixonada, determinada para evangelizar, para ir até todos os povos e mostrar a glória de Deus. Ó Deus, usa-nos, Senhor, nessa obra, e usa cada irmão, usa essa igreja, usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro e dou a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno, o grande Deus, o majestoso Deus, o eterno Deus, aquele que colocou a eternidade no nosso coração. E todas as outras coisas jamais vão satisfazer, porque nós somos seres eternos, ó Pai. Que nós possamos amar a eternidade e a vinda de Jesus e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, mas usa-nos para levar o Teu Evangelho até os confins da terra. Aquece o nosso coração com o Teu fogo e dá-nos uma semana de vitórias. É que eu oro e agradeço pelos irmãos que estão em casa, que o Senhor encha cada casa com a glória de Jesus, que o Senhor levante meninos e meninas apaixonados pelo Evangelho, para fazer a Tua obra, e o Senhor renove os idosos também para fazer a Tua obra, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso amado Pai, e a presença, o poder e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos, podem sentar. Deus abençoe os irmãos em casa. Tenham uma boa semana, um abraço para todos, um beijo no coração. Ali tem algumas camisetas da missão do Léo Paiva. Na verdade eram 10, eu comprei 5, então ficou só 5 ali, certo? É para ajudar na conferência dele. Por R$30 cada camiseta você pode comprar e ajuda a missão dele lá de evangelismo e de missões. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana para todos, fiquem na paz.